Turma, agora a gente vai falar um pouco sobre as imunidades e privilégios que esses órgãos de representação do país nas relações internacionais eles possuem. Então, como eu falei para vocês, na verdade, tanto o presidente, quanto o ministro das Relações Exteriores, quanto o corpo diplomático, os cônsules, eles atuam no exterior enquanto agentes oficiais do país que eles estão representando. Eles estão indo lá para representar os interesses do país. E por isso que é importante proteger essas figuras, né? E que elas tenham algumas imunidades, elas não possam ser, vamos dizer assim, atacadas, elas estejam protegidas perante a jurisdição do outro estado em que elas estão atuando por uma questão de proteção dessas figuras. Então, as imunidades e os privilégios, eles têm esse condão de proteger essas figuras para que elas possam atuar com liberdade, com autonomia dentro de um território estrangeiro, certo? A fim de regular, né, essas relações entre os países e o envio de corpos diplomáticos e cônsules, nós vamos ter duas convenções sobre o tema. A gente vai ter a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1965, e a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, de 1967, que ambas vão tratar de estabelecer quais seriam esses privilégios e imunidades que esses órgãos de representação do Brasil no exterior têm, né? No caso, não só do Brasil, são convenções internacionais, então isso vale para todos os estados. Então, quais seriam esses privilégios e imunidades com relação ao corpo diplomático e com relação aos cônsules? E vamos falar também sobre quais seriam as imunidades e privilégios que possuem o chefe de Estado. No caso dos chefes de Estado, a gente não vai ter uma regulação que vai tratar sobre o tema, se trata muito mais de uma prática de boa convivência, de estabelecimento de boas relações entre os Estados, do que uma norma, do que um tratado. Então, com relação às imunidades e privilégios do chefe de Estado, a gente está falando de um direito que é costumeiro. Tá? Vamos começar, pessoal, falando sobre as imunidades e privilégios nas relações diplomáticas. Então, a gente vai ter essa missão diplomática, que vai ser esse corpo, né, diplomático, que vai representar os interesses do país numa embaixada em um outro estado. Tá? Dentro dessa missão diplomática, a gente vai ter esses agentes representantes da diplomacia brasileira, que fazem parte da carreira dentro do Itamaraty, que eu falei para vocês, que são os embaixadores até o terceiro secretário, que então vão estar atuando dentro dessa embaixada, mas também a gente tem um corpo técnico administrativo que faz parte da missão diplomática, que podem ser consultores, contadores, tradutores, são pessoas que vão estar ali também dentro da embaixada para auxiliar em todas essas funções administrativas. Então, quando a gente fala em missão diplomática, a gente está falando de todas essas pessoas, tá? Desde desse pessoal que atua no corpo técnico administrativo até os representantes da diplomacia brasileira. E com relação às imunidades e privilégios, essa missão diplomática, ou seja, todas essas figuras que eu falei para vocês, eles têm quase que imunidades e privilégios absolutos, ou seja, via de regra, eles não se submetem à jurisdição do outro estado, do estado em que eles vão estar atuando, na jurisdição penal, jurisdição civil, vão ter imunidades tributárias. Já vamos falar especificamente, tá? Sobre cada uma delas, mas só para vocês entenderem. Claro que com algumas exceções também. Mas qual é o objetivo disso? É que essa missão diplomática ela tenha autonomia, ela possa atuar de forma independente, porque seria, vamos dizer assim, perigoso se não houvesse essas imunidades e a ação ou a atitude de algum membro dessa missão diplomática
não ser de agrado do estado em que ele está acreditado e ele sofrer uma perseguição de forma, vamos dizer assim, maquiada através de uma denúncia de caráter penal, ou responder penalmente por um crime dentro daquele país, e isso ser utilizado como uma forma de perseguição. Então, essas imunidades e privilégios, eles têm o papel de evitar esse tipo de situação e de manter, então, a boa convivência entre os países, tá? A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1965, ela divide essas imunidades e privilégios em relação à missão diplomática e em relação aos agentes diplomáticos. Com relação à missão diplomática, é importante mencionar que os locais onde se estabelece essa missão diplomática, eles são totalmente protegidos, né, da ação do Estado acreditado, ou seja, eles são invioláveis. A polícia do Estado acreditada, ela jamais pode adentrar dentro de um local onde está estabelecida uma missão diplomática, certo? Então, também não pode haver qualquer tipo de mandado de busca, apreensão, requisição, embargos de documentos e informações que sejam importantes relacionados à missão diplomática. Até porque, pessoal, como eu falei para vocês, né, se eles são os representantes do Estado brasileiro naquele país, é como se a polícia daquele país estivesse adentrando dentro do território brasileiro, tá? E esses documentos, eles são importantes porque eles são documentos que atestam os interesses do Brasil e muitas vezes são documentos confidenciais, têm caráter confidencial, são documentos importantes nas relações entre os países e por isso que existe então essa imunidade, essa inviolabilidade do local onde está estabelecida essa missão diplomática, tá? Com relação aos agentes diplomáticos, pessoal, primeiro que as suas casas, elas gozam da mesma imunidade que o local onde está estabelecida a missão diplomática. Então, também, o domicílio do agente diplomático, ele é inviolável, tá? Também por uma questão de proteção do interesse nacional, a independência funcional daquele agente diplomático. E, além disso, ele vai ter imunidades jurisdicionais, como, por exemplo, imunidade de caráter penal, civil e também algumas isenções fiscais que eu quero comentar com vocês, tá? Então, o que significa essa imunidade penal? Significa que o agente diplomático ele não vai poder ser processado penalmente ou criminalmente perante a jurisdição do Estado estrangeiro, porque seria como se o Brasil tivesse sendo processado perante a justiça de um outro estado onde está localizado aquela embaixada. Tá? Isso é uma regra no direito internacional. Nenhum país ele pode ser processado perante a jurisdição de um estado estrangeiro, certo? O país ele pode ser processado, a União pode ser processada por um nacional brasileiro dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro da nossa estrutura jurídica, mas o Brasil jamais ele vai poder ser processado, né, perante a jurisdição de um Estado estrangeiro. Se houver algum conflito que envolvam estados, a gente tem tribunais, organismos internacionais para dirimir esse tipo de conflito. A gente tem a Corte Internacional de Justiça que pode dirimir esse tipo de conflito, tá? Mas então a imunidade penal do agente diplomático ela vem nesse sentido, né, de que o Estado estrangeiro ele não pode ser julgado perante a jurisdição de um outro Estado, certo? E também, além da imunidade penal, ele vai ter a imunidade civil e administrativa, então ele também não vai poder ser processado em matéria civil perante a jurisdição desse Estado estrangeiro, salvo algumas exceções, tá? Que eu não vou aqui mencionar para vocês no vídeo, mas geralmente são questões muito mais de caráter privado, como questões sucessórias ou ações sobre bens imóveis de propriedade privada,
Então, nesse caso, sim, poderia haver algum tipo de ação cível perante a justiça estrangeira, tá? Mas, via de regra, isso não se aplica, certo? Uma outra questão importante com relação aos agentes diplomáticos é que eles também não são obrigados a atuarem como testemunhas em processos judiciais, eles podem se recusar a atuarem como testemunhas, também muito relacionado à questão de proteção da sua atuação, né, e independência funcional e autonomia, e não se submeter a nenhum tipo de constrangimento ou pressão por parte do Estado estrangeiro. E eles também, no que diz respeito ainda um pouco à questão penal, eles não podem ser presos, não podem ter sua liberdade restrita, né? Até por uma questão também de atuarem de forma independente. Então, essas seriam algumas imunidades que eles teriam no âmbito civil e penal, no âmbito jurisdicional. E fora isso, pessoal, eles também vão ter uma série de imunidades e isenções tributárias, tá? Eles não pagam o seguro social, porque, na verdade, pessoal, o seguro social, o que eu quero dizer, se houver essa previsão no Estado acreditado. Então, vamos pegar a Embaixada do Brasil na França, certo? Tem uma missão diplomática que atua na Embaixada do Brasil na França. A França tem uma lei de seguro social que deve ser paga para todos os trabalhadores que trabalham, né, na França. No caso, como a missão diplomática é como se fosse o território estrangeiro no Brasil, aqueles funcionários eles não se submetem à legislação francesa, mas sim à legislação brasileira, porque eles estão ali trabalhando em nome do Brasil, tá? Então, por isso que existe essa isenção de seguro social com relação ao Estado acreditado, tá? Além disso, eles são isentos de impostos, taxas pessoais, reais, enfim, né? A maioria dos impostos, eles são isentos, tirando algumas exceções, como, por exemplo, impostos indiretos, então aquele imposto que a gente não vê, que já vem embutido, né? Incluído no preço de uma mercadoria, ou impostos e taxas que são sobre bens imóveis privados, aí não estariam isento. Então, tem algumas exceções, mas via de regra, eles não pagam impostos nem taxas. Por exemplo, não pagam, se tiver no país, né, impostos como IPTU, imposto de renda. A embaixada estrangeira que está no Brasil também não vai pagar IPTU, não vai pagar imposto de renda e assim por diante. Então, existem esses impostos em relação a tributos e de imunidade de polícia também, que seria a questão de multas administrativas, eles também não pagam multas administrativas, certo? Outra coisa importante de mencionar é que essas imunidades e privilégios, eles se estendem aos membros da família do agente diplomático. Então, o embaixador, essas imunidades e privilégios, ela não é só em relação a ele, mas é em relação a ele e a sua família também, tá? E também no que diz respeito ao pessoal administrativo e técnico da missão, eles também têm essas imunidades e privilégios, e isso se estende também à família deles, com algumas exceções, tá? Agora, com relação à imunidade penal, nada impede que esse agente diplomático ele seja considerado pelo Estado estrangeiro persona não grata, tá? E aí esse agente diplomático que foi considerado persona não grata, ele precisa se retirar do país e não vai poder mais continuar estabelecendo, né, exercendo a sua função naquele país. Além disso, pessoal, o fato do agente diplomático ele não poder ser julgado perante a jurisdição estrangeira não significa que ele vai ficar impune. Ele pode sim vir a ser processado e julgando perante a sua jurisdição nacional. Então, ele pode ser sim julgado e processado penalmente, mas não perante o Estado estrangeiro, mas sim perante a sua jurisdição nacional, certo? Cabe mencionar, pessoal, que a nossa Constituição, ela prevê que compete ao STF julgar os chefes de missões diplomáticas de caráter permanente. Então, como eu falei para vocês,
um agente diplomático ele não vai poder ser julgado perante a jurisdição estrangeira, mas nada impede que o país e a jurisdição do país onde ele está estabeleça uma investigação, colha documentos, colha provas, e esse agente diplomático venha a ser julgado, então, perante a justiça brasileira, e no caso disso acontecer, ele vai ser processado e julgado perante ao STF, que é o que determina a nossa Constituição Federal. Já com relação aos demais membros da missão diplomática, que não são de caráter permanente, ou que seria, no caso, o embaixador, que seria julgado pelo STF, com relação aos demais membros da missão diplomática, o entendimento é de que eles sejam julgados perante a Justiça Federal Brasileira, tá? Além disso, pessoal, é importante comentar que a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas prevê a possibilidade de renúncia à imunidade de jurisdição, tá? No artigo 32. Então, isso significa o quê? Que, via de regra, os diplomatas e a missão diplomática, enfim, têm imunidade de jurisdição civil e penal, mas é possível que o seu estado de origem renuncie a essa imunidade e aí sim ele vai poder ser julgado perante a justiça estrangeira, certo? Qual é o ponto importante aqui? É que com relação à imunidade penal, alguns autores vão dizer que ela é uma imunidade absoluta, mas isso não significa que o estado de origem desse diplomata não possa renunciar a essa imunidade penal. Com relação à imunidade penal, o que acontece é que essa renúncia ela tem que ser feita de forma expressa, então uma nota oficial do Estado renunciando a essa imunidade de jurisdição penal. Com relação à imunidade de jurisdição civil, há um entendimento de que essa renúncia pode ser feita de forma expressa também, mas ela pode acontecer de forma tácita, como no caso de uma revelia, ou seja, se instaurou um processo civil. Uma das formas de defesa poderia ser a questão da ausência de competência daquele órgão julgador para julgar aquela pessoa, né? Mas pode acontecer dessa pessoa nem vir a se manifestar, nem vir a contestar a ação, e aí sim ela pode ser decretada como um réu revel, e a revelia poderia e é encarada, no caso da jurisdição civil, como uma renúncia à imunidade, e aí sim o processo civil ele vai seguir normalmente perante a jurisdição estrangeira. Então tem que cuidar porque isso não se deduz somente da leitura do artigo 32, tá? Isso é um entendimento da jurisprudência, mas a imunidade tanto civil quanto penal podem ser renunciadas pelo Estado estrangeiro de forma expressa e observando que no caso da imunidade de jurisdição civil, essa renúncia ela pode ocorrer também de forma tácita a partir do momento em que o réu ele é considerado um réu revel. Agora, pessoal, falando um pouco sobre os cônsules, né? Então, a Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1967 é quem vai estabelecer quais são as imunidades e privilégios em relação aos cônsules. E o que se pode observar de diferença entre essas duas convenções é que as imunidades e privilégios com relação ao cônsule, elas são muito menos significativas do que em relação à missão diplomática, tá? O que, primeiramente, a Convenção sobre Relações Consulares ela determina é que o Estado receptor ele vai tratar os funcionários consulares com respeito, adotando todas as medidas adequadas para evitar qualquer atentado à sua pessoa, liberdade ou dignidade. Mas, por exemplo, ao contrário dos membros em uma missão diplomática, os cônsules eles podem sim vir a ser presos, né, e processados e julgados perante a justiça estrangeira, tá? Também eles poderão ser chamados a testemunhar no decorrer de um processo judiciário ou administrativo, e eles não podem se negar a testemunhar
né? Com exceção se for algum fato relacionado ao exercício da sua função ou tiver que exibir algum documento oficial, tá? No que diz respeito aos cônsules, isso é bem importante. Geralmente, eles estão protegidos naquilo que diz respeito ao exercício da sua função. Se não tiver relacionado com o exercício da sua função, eles não vão ter imunidades, tá? Então, no caso, eles não gozam de imunidade penal, como eu falei para vocês, mas eles também não podem ser presos ou detidos preventivamente, a não ser que seja um crime de grave poder de punição, seja um crime grave, né? Mas, via de regra, eles não podem ser presos preventivamente, mas eles vão poder ser presos quando houver uma sentença final transitada em julgado. Isso sim, tá? Eles também não gozam de imunidade de jurisdição civil, com exceção de atos que sejam sejam feitos, realizados no exercício das funções consulares, tá? E com relação a isenções e imunidades de caráter fiscal, tributário, eles têm algumas. Por exemplo, isenção do registro de estrangeiro e de autorização de residência, então eles não pagam taxas para se registrar no exterior. Isenção de regime de previdência social também, eles não pagam, assim como os agentes diplomáticos, né? E assim, tanto os funcionários consulares quanto os membros da sua família, eles são isentos de qualquer imposto ou taxa pessoais ou reais, nacionais ou regionais, com algumas exceções que eu não vou falar aqui todas para vocês, né? Mas via de regra eles são isentos de pagamentos de taxas. Então, por exemplo, IPTU, imposto de renda, eles não pagam, tá? O que é importante falar, pessoal, que apesar dessas imunidades, privilégios, tanto os membros da missão diplomática, os agentes diplomáticos, quanto os agentes consulares, né, os cônsules, eles se comprometem a cumprir com as normas, as regras estabelecidas no país onde eles vão atuar, né? Então, existe esse compromisso de eles cumprirem com a legislação local, certo? Então, uma missão diplomática do Brasil em um país que segue, por exemplo, a religião muçulmana, eles têm essa obrigação, eles se comprometem a seguir as leis locais, tá? Via de regra, é isso que acontece, certo? Então, a imunidade não também permite que eles atuem com total liberdade, sem seguir a lei do local onde eles estão estabelecidos. Com relação aos chefes de Estado, pessoal, eu falei para vocês que não tem nenhuma convenção internacional que vai regular essas relações entre chefes de Estados, mas que existem práticas de boa convivência, de cortesia no âmbito das relações internacionais e por isso eles têm alguns privilégios pessoais e algumas imunidades também, certo? Então, primeiro, em decorrência do princípio da cortesia e da boa convivência entre as potências estrangeiras, a gente vai ter isenção de medidas coercitivas. Então, por exemplo, um chefe de Estado que esteja em um território estrangeiro, ele não vai poder ser obrigado ou ser conduzido coercitivamente a prestar depoimento, a responder perante uma autoridade local. Então, eles têm essa isenção de medidas coercitivas, né? Não podem ter seus bens apreendidos, penhorados e etc. Isso é extensivo ao chefe de Estado, à sua família e aos seus bens. Então, esse é um primeiro privilégio que eles possuem, né, no âmbito dessas relações internacionais. Além disso, a gente vai ter a imunidade em matéria penal. Então, assim como eu já falei para vocês, os agentes diplomáticos, os cônsules, relativamente, né? Mas os chefes de estados, eles vão ter, sim, imunidade penal diante do princípio da inviolabilidade dos chefes de estados e seus altos funcionários, então eles nunca vão poder ser demandados perante um tribunal estrangeiro, tá? E também não vão poder ser civilmente demandados perante um tribunal estrangeiro enquanto eles estiverem no território estrangeiro, tá? Agora, eles podem quando eles estiverem ausentes do território estrangeiro. Porque, pessoal, se eles estiverem no território estrangeiro, eles vão estar atuando em nome do Brasil,
né, naquele território. Agora, se ele praticou algum ato nesse território estrangeiro e ele não está mais no Brasil, ou ele não esteja atuando em caráter oficial, aí sim, aquele ato tenha sido praticado em caráter particular, ele sim poderá sofrer algum tipo de ação de caráter civil, tá? Além disso, ele vai ter imunidade com relação a multas administrativas, tributos pessoais e outros, certo? E essas prerrogativas vão ser relativas ao chefe de Estado, mas também à sua missão, ao grupo de pessoas que está acompanhando ele naquela missão oficial, tá bom? Por fim, pessoal, um tema bastante polêmico é a imunidade com relação a questões trabalhistas, né? Porque, como eu falei para vocês, a missão diplomática ela tem todo um grupo de pessoas que trabalha ali também como técnico dentro da área administrativa, tradutores, contadores e etc. E pode ser que essas missões diplomáticas não venham a honrar com as questões de caráter trabalhista. E aí a discussão é se haveria ou não imunidade com relação a essas causas trabalhistas, as dívidas trabalhistas, já que existe uma série de outras imunidades tributárias e fiscais. E isso é um tema bastante polêmico, porque as convenções que eu mencionei para vocês não tratam especificamente do tema, mas por uma questão de interpretação, analogia, se defende que então haveria também essa imunidade no que diz respeito às questões trabalhistas, tá? Qual é o posicionamento do Estado brasileiro? Porque aqui, né, vai depender da jurisdição de cada estado, como é uma temática que não tem previsão em nenhuma convenção internacional, a gente vai ter embaixadas estrangeiras aqui no Brasil e a gente vai ter também organismos internacionais que têm representações aqui no Brasil. E o nosso Poder Judiciário, ele divide e tem posicionamentos diferentes com relação à questão do Estado estrangeiro e com relação aos organismos internacionais. Porque, como eu falei para vocês, essas embaixadas, organismos internacionais que têm representação aqui no Brasil, eles vão ter também outros funcionários, pessoas que vão estar trabalhando lá e que, porventura, possam dar causa a alguma ação trabalhista, né? Isso chega no nosso Poder Judiciário, o Poder Judiciário ele tem a obrigação de decidir com relação a isso. No caso dos organismos internacionais, então, por exemplo, representações da ONU aqui no Brasil, a Acnur, o PNUMA, PNUD, então são organismos internacionais que têm representação aqui no Brasil. O STF decidiu que eles têm imunidade de jurisdição no que diz respeito às questões trabalhistas. Então, não é possível demandar contra esses organismos internacionais perante a justiça brasileira, tá? Já no que diz respeito ao Estado estrangeiro, então vamos pegar, por exemplo, a Embaixada Americana no Brasil, a Embaixada Alemã no Brasil. A Justiça brasileira entendeu que não existe imunidade de jurisdição para o Estado estrangeiro em causas de natureza trabalhista, certo? Então, em princípio, esta deve ser processada e julgada perante a Justiça do Trabalho, que vai, então, reconhecer e julgar essas causas de natureza trabalhista. Tá? Um outro entendimento também do Poder Judiciário diz respeito à questão das execuções. Aí sim é um ponto em que se reconhece a imunidade de jurisdição. Então, porque os bens, né, o local onde está estabelecida essa missão diplomática, a embaixada, esses bens eles não podem ser executados. Então, uma coisa é o processo de conhecimento, outra coisa é o processo de execução. E aí, o entendimento do Poder Judiciário é que a imunidade de execução não inibe a justiça brasileira de exercer jurisdição nos processos de conhecimento instaurados contra os estados estrangeiros. Então, pode haver um processo de conhecimento, uma sentença, uma condenação numa ação trabalhista. Agora, o problema vai se dar caso o Estado estrangeiro não venha a cumprir com essa sequência, com essa sentença, o problema vai se dar num processo de execução, porque aí sim eles têm imunidade de execução, tá? Esse é o entendimento do Poder Judiciário brasileiro.
Como eu falei para vocês, pessoal, da questão da imunidade de jurisdição trabalhista com relação aos organismos internacionais, e a gente vem falando sobre os agentes diplomáticos e os agentes consulares, é importante mencionar que os funcionários dessas organizações internacionais, eles também têm privilégios e imunidades, só que esses privilégios e imunidades eles são regidos por acordos bilaterais entre o país e cada uma das organizações internacionais. E no caso dos funcionários da ONU e suas agências especializadas, eles têm uma convenção que vai regular a questão dos privilégios e imunidades, que é a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas de 1946 e Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das Nações Unidas. Tá? Mas eles têm basicamente as mesmas imunidades e privilégios que os agentes diplomáticos. Por fim, pessoal, cabe comentar que existem sim inúmeros casos e problemas envolvendo agentes diplomáticos, cônsules, embaixadores, né, nos países, porque eles são pessoas como qualquer outras, então crimes de feminicídio, abuso de poder, agressão. E essa questão das imunidades penais, elas são realmente algo que gera muita polêmica e bastante discussão, porque realmente eles não vão poder ser processados e julgados perante a justiça estrangeira, a menos que o seu país de origem renuncie a essa imunidade, né? Mas raríssimos são os casos em que o país de origem vai renunciar a essa imunidade, porque ele tem também interesse em manter, né, em proteger os seus agentes oficiais. Uma outra coisa importante de falar com relação à questão da inviolabilidade das missões diplomáticas e das embaixadas é que o país acreditado, ele tem a obrigação de proteger esses locais, né? Eles são invioláveis e a não proteção desses locais pode gerar responsabilização no âmbito internacional. Falei para vocês já do filme Argo, ele retrata justamente uma crise diplomática envolvendo uma embaixada americana no Irã. E aí, no caso, a gente vai ter uma situação em que a embaixada americana ela foi invadida em Teherã, né, a capital do Irã, e o corpo diplomático dos Estados Unidos foi feito refém dentro da embaixada. E, no caso, o Irã, depois ele vai ser... Os Estados Unidos ele vai vir a processar o Irã no âmbito internacional, porque, embora essa embaixada tenha sido invadida por um grupo, né, de militantes que queriam defender o Estado Islâmico, o Irã ainda assim teria a obrigação de manter seguro esse local onde estava estabelecido a embaixada americana. Então é um exemplo da questão da importância, né, dessas imunidades e inviolabilidades dessa missão diplomática e o quanto a violação, né, de alguma dessas imunidades e privilégios ela pode gerar uma crise diplomática entre os países.